Galera, vocês gostam de maçã? Porque hoje eu vou falar de uma maçã que vale 2 trilhões de dólares. Não sei se vocês sabem qual que é, mas acredito que vocês já sabem, já têm uma ideia de que eu tô falando. Pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo da série Snowball. Eu sou o João Machado, do podcast Construindo a Bola de Neve. E hoje, como eu já falei, vou falar da maior empresa do mundo, a Apple. Então, antes da gente começar, não esquece de deixar seu like, de se inscrever. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e me segue, João R. Machado. Toda terça-feira a gente está fazendo live para tirar as dúvidas de vocês sobre mercado internacional, REITs, ETFs, que vocês precisarem. A gente vai estar tirando dúvida e eu sempre abro caixinha de perguntas, então já corre para lá enquanto você vê o vídeo para me seguir. Então vamos começar a falar da Apple. O que a Apple faz, né? A Apple, pessoal, ela é uma empresa de tecnologia, né? E ela vende tanto hardware como software e serviços, né? Então, hardware seria o ativo físico, né? Então, por exemplo, o celular, o iPhone, o iPad. E o software seria o processador, o que faz esse hardware funcionar, né? O que está por trás dele, esse seria o software, além dos serviços que a Apple oferece, né, os serviços de cloud, né, que é o iCloud, onde você pode fazer aquele estoque dos seus dados. Eu sempre tenho falado, pessoal, sempre tenho falado da importância dos dados, e cada vez mais a gente vai precisar de lugares para colocar esses dados, e a Apple já está olhando para isso. A Apple ficou muito conhecida porque ela revolucionou o mercado de smartphones com o queridinho, o iPhone, né? A joia da Apple, o iPhone. Ele revolucionou esse mercado e ele tem crescido cada vez mais, tem encantado as pessoas, principalmente do setor premium, né? Porque ele cria aquela escassez da pessoa que quer, aquele sentido de status, né? Tipo assim, eu quero ter, eu tenho um iPhone, as pessoas têm orgulho de mostrar que elas têm um iPhone. Então, essa é a grande força da marca da Apple, né? Ela também vende o iPad, o Mac, né? Você deve ter ouvido falar os AirPods, que são esses fones que eu estou usando aqui agora. Então, ela tem outros serviços, outros produtos também, mas o iPhone é a maior força, a gente vai falar sobre isso também. Porém, apesar dela ser a líder mundial, a empresa vale hoje 2 trilhões de dólares, tá? Ela tem focado cada vez mais em deixar de ser uma empresa de hardware para se tornar uma empresa de software, né? Porque ela está pensando no seguinte: o hardware pode acabar. Pode ser que um dia inventem um celular muito melhor, pode ser que um dia as pessoas deixem de gostar do iPhone. Então, enquanto a gente é líder, enquanto todo mundo está olhando para nós, vamos começar a criar um outro plano de negócio, um negócio intangível para ter essa receita caso o hardware acabe. Sem acabar com o hardware, mas como se fosse um hedge que eles estão criando, tentando se tornar mais uma empresa de software e menos de hardware, né? Criando ativos intangíveis. Um exemplo do que eles já estão criando é o iOS, né? Eles estão melhorando cada vez mais o iOS. O Apple Pay, o sistema de pagamentos da Apple. O Apple TV, né? O próprio iCloud tem se desenvolvido bastante. Então, a Apple tira essa necessidade gigantesca do cliente sempre estar comprando o iPhone, né? Então, isso é muito importante. E falando disso, vamos falar um pouco sobre as vendas da Apple, né? Eu peguei aqui o último relatório deles atualizado, e olha só, a maioria das vendas elas ainda vem das Américas, né? Então a gente tem aqui Américas com 46 bilhões, Europa com 27 bilhões, China com 21 bilhões. Olha como que a China tem crescido muito, né? Japão com 8, o resto da Ásia, do Pacífico com 8 bilhões. Então, ela tem essa venda concentrada na América, e quando a gente vai ver as categorias, olha só, o iPhone, ele é gigantesco comparado com as outras categorias. O iPhone contribui com 65, quase 66 bilhões de receita, né? Então, por exemplo, o Mac tem 8, o iPad 8 também. Então, os usáveis, ativos para casa, 12 bilhões, serviços 15 bilhões. Então aqui vocês podem ver como que o iPhone ele ainda é essencial na receita da Apple, ela é muito dependente dele, mas isso também gera um certo risco. Então por isso que ela está querendo migrar, né, e se diversificar dentro dessa receita. Então, falando dos riscos da Apple, né, basicamente são esses, né? Primeiro que o setor premium ele é limitado. Você não consegue crescer tanto no setor premium, porque são as pessoas que já são escassas, né, que têm esse dinheiro para pagar o valor que eles têm, então eles não conseguem crescer numa velocidade absurda, né? Além de que os competidores estão cada vez mais criando produtos de muita qualidade a preços mais reduzidos.
Então, isso é um risco muito grande para a Apple, porque pode ser que em qualquer momento as pessoas deixem de gostar do iPhone por ver que existem produtos similares que estão mais baratos, né? Então, para que ter o Apple se eu vou ter produtos similares, se eles perderem essa noção de marca, né? E a inteligência artificial também é um grande risco para a Apple, né? A inteligência artificial deles, que é a Siri, ela não tem tido uma eficiência tão grande como os outros, como a Alexa, por exemplo, da Amazon, que tem crescido bastante, né? O Google, que tem uma inteligência artificial muito boa. Então, isso é um risco muito grande para a Apple, além, como eu falei, ela tem falhado muito na inovação, né? O iPhone ele não tem mudado muito, né? O iPad não tem mudado muito, tem sido muito do mesmo, né? Poucas atualizações. Então, como ela tem falhado nessa inovação, isso é um risco muito grande para a receita da Apple. E falando de receita, vamos dar uma analisada aqui no último relatório. Vamos analisar aqui o relatório, né? No primeiro quarto, a Apple teve um aumento de 21% no ano, né? Deu uma marcada aí para vocês verem. Sendo que o iPhone aumentou 17%, o iPad 41%, o Mac 21% e os serviços 24%, além dos usáveis para casa e acessórios 30%. Então, ela ainda está crescendo, né? Não existe esse risco ainda do iPhone. O iPhone ainda está vendendo muito, né? Com a pandemia, as pessoas precisaram de iPad, de computadores para usar dentro de casa, então houve um aumento nas receitas. Então, ela ainda está crescendo bastante, né? E se a gente olhar aqui para a próxima parte, né, a gente vai ver que os iPhones chegaram a mais de 1 bilhão no mundo, né, mais de 1 bilhão de iPhones no mundo, sendo que o total de dispositivos que a Apple tem, né, é mais de 1,65 bilhões. Então tem crescido bastante, mas vocês podem ver, olha, o iPhone 1 bilhão e todos os serviços, todos os dispositivos, devices, 1,65 bilhões. Então o iPhone ainda é muito significativo para a Apple. E quando a gente vai ver aqui os subscribers, que é onde que ela quer, né? O que são os subscribers? São os inscritos, as pessoas que pagam ali regularmente, como o iCloud, o Apple TV, esses serviços, eles são muito essenciais. E olha só, cresceu, né, para 620 milhões de pessoas, né? Um aumento de 140 milhões desde o ano passado. Então, eles estão conseguindo migrar com muita eficiência, né? Teve um aumento muito grande, 140 milhões de pessoas agora estão sendo inscritos regulares, pagando a Apple por mês. E quando a gente olha para a China, você pode ver que houve um aumento de 57% nas vendas na China, que foi atribuído basicamente a um novo iPhone 5G. Então, eu já tenho falado aqui, quando eu falei de American Tower, quando eu falei de Equinix, da importância dessa tecnologia 5G. Então, olha aqui como que ela né, impactou muito positivamente a Apple por ela já estar dentro dessa tecnologia. E a própria margem da Apple, né, cresceu aí 39,8%, né, tá em 39,8%. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, né? Ela está crescendo. Então, essa receita continua crescendo, a Apple continua se desenvolvendo, mas pensando no futuro, né, tentando eliminar o risco, diversificando esses riscos, ela já está pensando em se tornar uma empresa mais de software. Agora, falando dos resultados da própria ação da Apple, né, hoje está na casa de $143. E olha só, nos últimos 5 anos, né, as ações da Apple foram de 24 para em torno de 143, que foi um crescimento muito interessante. Os indicadores de eficiência dela são muito interessantes, uma margem bruta aí de 36%, uma margem EBITDA de 29%, né? Margem EBIT 25%, a margem líquida de 21%. Então, ela tem uma margem interessante. E quando a gente vai olhar os indicadores de rentabilidade, eu peguei tudo isso aqui do Status Invest, que a gente agora tem uma seção lá para estoques. Olha só, o ROI dela é quase 100%, né? Então, o retorno sobre o capital dela é quase 100%, ela quase dobra. E aí, quando a gente vê o ROA, 18%, e o retorno sobre o capital investido, 35%. Então, olha como que a alocação de capital da Apple é muito boa, né? E aí a gente olha para o dividendo está ali na casa de 1, 2%, mas isso é explicado quando a gente olha o payout da Apple. Olha só, historicamente a Apple ela tem um payout. O que é o payout? O payout é a porcentagem, né, a fração do lucro que ela paga, né, aos acionistas como dividendo, né? Então, olha só, ela está ali na casa dos 28%, né? A média de 23%. Ela tinha já um payout baixo ali em 2011, ele foi aumentando e agora ele ficou aí nessa faixa de 23, 25%. Então, ela tem um dividendo baixo
exatamente porque ela tem um payout baixo. Ela não paga dividendo uma porcentagem muito grande dos lucros. Por quê? Porque a Apple ela foca no crescimento, né? Ela não quer ficar pagando dividendo agora. Ela quer crescer, ela quer se desenvolver, ela quer colocar o braço dela em todos os mercados para então ela começar a pagar bons dividendos. E isso fica muito claro quando a gente olha o balanço da empresa. Olha, isso aqui são os ativos, tá? Isso aqui está no último balanço exatamente no site da Apple, se vocês quiserem olhar lá. E isso aqui são todos os ativos dela. Ela tem hoje 154 bilhões de dólares em ativos. E olha a primeira fileira, 36 bilhões em caixa, tá? Então, ela tem dinheiro, cash, 36 bilhões de dólares disponível para ela fazer aquisições, se ela quiser pagar dividendos. Porque ela quiser, ela tem 36 bilhões. Então, ela está pensando realmente no crescimento, não no dividendo. Então, por isso que esse dividendo ele é muito baixo. Para ficar mais claro ainda, se não ficou claro bastante, olha esse gráfico, tá? Onde a gente pode ver que a Apple ela tem crescido muito o lucro por ação, que é o earnings per share. Então, o que é o lucro por ação? A gente pega o lucro total da empresa e divide pelo número de ações que ela tem. Então, a gente sabe quanto que ela lucra por acionista, né? Por ação. E aí, a gente pode ver que é a curva verdinha, ela tem crescido bastante. E o free cash flow, que é o fluxo de caixa livre, tem crescido mais do que o lucro por ação, né? E quando a gente pensa em dividendo, o dividendo ele não vem do lucro, o dividendo vem do fluxo de caixa livre, né? E aí, olha os dividendos, que são a fileira azul, né? A curva azul. Ele tem crescido muito pouco em consideração do lucro por ação e do free cash flow, né? Que é o fluxo de caixa livre. Então, ela tem aumentado muito mais o lucro e o fluxo de caixa livre do que ela tem aumentado de dividendo. Isso mostra como que a Apple está pensando em crescimento e não em pagar dividendo agora. Os dividendos vão vir no futuro. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostam de maçã? Vocês gostam de Apple? Eu gosto, eu sou investidor da Apple. E eu queria perguntar para vocês, qual que é a estoque que vocês querem que eu fale aqui no próximo episódio, né? Qual que é aquela ação que você quer que eu analise, que eu olhe os balanços, que eu venha aqui falar o que ela faz para o próximo episódio do Snowball. Lembrando que agora vamos ter 2 vídeos semanais, um de estoque e um de REITs, além das nossas lives para tirar as dúvidas de vocês, às terças-feiras, 8 horas, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente está tentando resolver isso aí para ficar nas 2 plataformas ao mesmo tempo. Então, não esquece aí de seguir a gente, né, nas 2 plataformas, tanto no YouTube quanto no Instagram, para a gente tirar as dúvidas de vocês todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, beleza? Então, até o próximo vídeo. Abraço!